Minha querida Rosângela, finalmente você agora participa com a gente do nosso programa Diário News. Tudo bem, Rosângela? Tudo ótimo, Caliel. Boa tarde, gratidão pelo convite. Gratidão é toda nossa. Para quem não te conhece, Rosângela, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, onde você mora. Bom, eu estou psicóloga há 29 anos e intérprete de almas, um trabalho que eu faço também de conexão energética. E moro na Chapada dos Veadeiros, no coração do Brasil, em Goiás, em meio à natureza, né? Sendo acolhida pela grande mãe, grande mãe natureza. Show. É muito bom a gente estar em contato com a natureza, né? Sim. Quem vive muito na zona urbana, nas cidades, na floresta de concreto e aço, acaba perdendo um pouco dessa conexão com a natureza. Eu acho que não tem ninguém, Rosângela, na face da terra que vá ter um contato com a natureza, uma floresta, um parque, um rio, um mar, que depois desse contato não volte revigorado. Eu acho que não tem ninguém que diga que não passou por esse momento. Sim, existe inclusive um trabalho que foi descoberto há um tempo no Japão, chamado banho de floresta, onde a pessoa vai e fica de 30 a 40 minutos só contemplando a floresta. E isso tem curado muitas pessoas de depressão e diabetes. Eu mesma já tive a experiência de entrar na Floresta Nacional em Brasília com uma jovem diabética que fez um furinho, né, para ver o grau que tinha de insulina, né, e fizemos 1 hora de banho de floresta. Quando ela saiu, ela mediu de novo e não precisou tomar o remédio, a injeçãozinha de insulina, porque tinha baixado. Então, é sério a conexão com a natureza, ela cura depressão, ansiedade, diabetes, enfim, é bem importante. Nossa, que fantástico. Que fantástico. Bom, aí um assunto que a gente pode falar depois, mas vamos falar do papel da Rosângela Macedo no nosso programa. Rosângela, o que é que você vai fazer com a gente agora, todas as quintas-feiras? Eu vou empoderar todas as mulheres. Uau! Eu vou trazer a consciência e a importância do feminino, do resgate do feminino nessa sociedade tão patriarcal, né? Você estava aí falando das guerras, de como que a raça humana, né, está, enfim, desequilibrada, né? Justamente porque falta exatamente o princípio feminino na consciência, na psique de toda a humanidade. A gente precisa de mais sentimento, mais conexão, mais paciência, gentileza. Tudo isso são princípios femininos, né? Quando a gente resgata isso na nossa psique, a gente traz um equilíbrio, né? Repare, o mundo está bélico. Por quê? Porque há uma unilateralidade do princípio masculino. O princípio masculino, ele é muito importante, mas ele está distorcido, porque há muitos séculos vem apenas predominando o princípio masculino. Então a gente precisa resgatar o princípio feminino na psique da humanidade. Entende? Rosângela, quando você fala resgatar o princípio feminino na humanidade, muitas pessoas pensam que é só a questão da mulher e que homem não pode ter princípio masculino, que o homem é só masculino, que o homem não pode ter nada de feminino, que aí começa a surgir deduções, preconceitos. E aonde eu quero chegar com isso? Que antes de você entrar no tema de hoje, eu queria que você explicasse. Você hoje vai ter tempo hoje de sobra a sua estreia? Oh, que bom! Maravilha, vamos até às 6 horas, então a gente vai ficar mais à vontade hoje. Uma coisa é ser mulher e uma coisa é princípio feminino. Uma coisa é ser homem e outra coisa é o princípio masculino. Antes de você entrar no assunto, no tema de hoje, né? Sua estreia é no mês das mulheres, então é bem oportuno. Explica pra gente qual a diferença entre homem, mulher, masculino e feminino. Claro. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de homem e mulher, nós estamos falando de gênero. E gênero é uma coisa aprendida, é cultural, né? Apesar de você vir com o sexo biológico, o gênero é uma coisa que é cultural, depende muito do meio, né? Eu costumo brincar, falar assim, quando
você encontra uma mulher grávida e toca na barriga e fala, nossa, é menino ou menina? Aí a pessoa fala, é uma menina. Aí a gente fala, que fofa, não. A gente faz um tom, né, mais gentil, mais suave. Quando é menino, a gente fala, chuta aqui, deve ser um garotão, jogador de futebol. Ou seja, quando eu falo de homem e mulher, eu estou falando de gênero, né? E gênero é uma coisa que vamos dizer assim, aprendida, ela é construída de acordo com a sociedade. Quando a gente fala de princípio masculino e princípio feminino, a gente está falando da natureza, ou seja, de algo que está no todo, em toda a humanidade. Ou seja, todos nós estamos regidos pelo princípio masculino e feminino. A natureza é regida pelo princípio masculino e feminino. Um exemplo, o princípio feminino. O princípio feminino tem a ver com essa coisa da delicadeza, da gentileza, do mistério, do profundo, da conexão com essa coisa do subjetivo, do inconsciente. Tem a ver com saber receber, acolher, vamos dizer assim, tudo que é ligado à arte, cultura e principalmente sentimento. É assim a base, o arquétipo principal do princípio feminino. O princípio masculino tem a ver com essa coisa da expansão, da exploração, da investigação, do poder, da força, né? Essa coisa de abrir fronteiras, né? Tem a ver com a racionalidade, com a ciência, com o logos, com a racionalidade, entende? Então, todos nós precisamos ter os dois princípios. O que acontece? Quando a mulher, né, ela opta por ser mulher na questão do gênero, ela acaba ativando muito mais o princípio feminino. Mas ela tem o princípio masculino também. Ou seja, já vou começar a falar aqui um pouco do que a gente veio falar hoje. Essa coisa de dizer que mulher é frágil, que mulher não consegue isso, não consegue aquilo, isso é mito, né? Não é verdade. Porque a mulher, ela tem também integrado o princípio masculino. E se você fura o pneu na madrugada, na estrada, e não tem ninguém para te ajudar, você vai trazer essa força masculina, esse princípio masculino, para te ajudar a trocar esse pneu, porque é uma questão de sobrevivência. E você sabe fazer. Você não é burra, né? Você sabe, enfim, minimamente utilizar os instrumentos para resolver o problema, entende? Então, essa é a diferença de princípio e gênero. Maravilha, excelente explicação. Garanto que muita gente agora entendeu. Rosângela, vamos para o tema de hoje. Mitos e verdades sobre ser mulher. O que é ser mulher, então? Que pergunta, né? Interessante e complexa. O que é ser mulher numa sociedade patriarcal, né? Numa sociedade que há séculos vem sendo marcada pela unilateralidade masculina, do princípio masculino, né? O que aconteceu com as mulheres, né? As mulheres, elas ficaram à margem durante todos esses séculos. As mulheres foram coisificadas, né? As mulheres, elas estão submetidas ao princípio masculino. Perdemos essa igualdade, né? Essa harmonia, esse movimento de gangorra, de balança que precisamos ter com o princípio masculino e feminino. Então, tudo que é feminino, do princípio feminino, foi excluído da nossa sociedade. E hoje a gente vive uma distorção por conta da unilateralidade do princípio masculino. Então, ser mulher, né, no dia de hoje, é um grande desafio. Nós temos conquistado espaços, né, desde o movimento do sufragismo, né, que conquistamos o direito ao voto, apesar de ser tão desafiador naquele momento, mas ser mulher hoje, primeira coisa, é acabar com essa coisa de sexo frágil, né? Mulher não é frágil, né? Mulher é sensível. A fragilidade está muito relacionada à questão até da medicina, da fisiologia. Eu não sei se vocês sabem, mas mulheres vivem mais que homens. Por quê? Porque mulher se cuida mais, ela tem mais
essa coisa de ir ao médico, de saber, né, de procurar-se, curar-se de qualquer doença. Os homens não, eles acham que eles são assim, potentes, são sempre muito fortes e não precisam se cuidar. E isso mata mais homens que mulheres, né? Justamente por conta disso, por eles não se cuidarem tanto. Outro mito, né, do que é ser mulher. Dizem, né, eu ouvi isso a vida inteira, que mulher dirige mal, né? E a estatística fala o contrário, que a cada 10 acidentes com morte, um é com mulher. Ou seja, homens matam mais que mulheres no trânsito e as mulheres têm, inclusive, descontos nas seguradoras de carro porque são mulheres, porque são mais zelosas, porque cuidam mais, por conta dessa coisa do princípio feminino que é cuidar, receber, acolher. Elas são mais cuidadosas com o outro, entende? Então, repara, são mitos que a gente vem arrastando e a mulher fica achando, submetida a essa cultura, né, do patriarcado. Enfim, além disso, tem a questão de que as mulheres são rivais, né, Calhão? Todo mundo diz que as mulheres não são amigas, que elas são rivais. Tudo é mito, né? Olha só, nós somos irmãs em séculos de sofrimento. Sobrevivemos ao silêncio, à clausura, sobrevivemos ao domínio e à submissão ao pai e ao marido. Sobrevivemos, de maneira geral, a essa nossa liberdade, a impossibilidade de ir e vir, de frequentar escolas e universidades, ou seja, todo tipo de censura. Nós somos irmãs, sim, né? Nós somos todas unidas e estamos ainda na luta, conquistando direitos à creche, leis que sejam universais para as mulheres. Todas as leis foram para contemplar o masculino. Desde o sufragismo que a gente começou a conquistar alguns direitos, né? O direito ao voto, o próprio anticoncepcional, né? O direito a trabalhar, o direito à creche para os nossos filhos, né? O direito a poder estudar, se formar. Então, assim, são muitas coisas, historicamente, né? Todo o olhar sobre o feminino foi do masculino. Todas as leis foram criadas por homens. Se você observar historicamente na arte, né, na cultura de maneira geral, nos livros sagrados, todos que falam da mulher são homens. A mulher está inserida há bem pouco tempo na sociedade. Toda essa sensibilidade feminina, toda essa delicadeza feminina foi retirada de cena porque isso não foi tratado como uma coisa importante, mas como uma coisa menor, né? Então, tudo que era do feminino e da mulher era colocado à margem porque era menor, mimimi, e as mulheres ficaram sem lugar, entende? Então, assim, é um desafio ser mulher, né? Resgatar esse direito à igualdade do gênero numa sociedade que é unilateralmente masculina. Muito bem, fabuloso. Estamos batendo um papo com Rosângela Macedo, psicóloga, na nova coluna semanal do nosso programa, que é a Mulher Plena. São vários temas que serão abordados sobre a mulher durante a participação de Rosângela às quintas-feiras, às 5h20 da tarde, aqui na TV Diário do Sertão. Rosângela, eu ouvi atentamente tudo que você falou, concordo e assino embaixo. E aí eu lhe pergunto, eu sei que muitas mulheres estão assistindo e muito mais irão assistir quando o programa for encerrado, e elas perguntam como eu posso voltar, como eu posso ser essa mulher empoderada, essa mulher que se ama, essa mulher que se sente importante, essa mulher que se sente mãe, que se sente sensual, sem medo, sem opressão, sem nenhum tipo de perseguição. Como ser esta mulher que você acabou de falar? Caliel, é um processo tudo isso, né?
eu diria para você que a primeira coisa que a gente trabalha com essa mulher é o amor próprio. A gente perdeu esse olhar de compaixão, né? Ou seja, esse olhar de empatia com a nossa própria dor. Então, a primeira coisa que eu falo, né, inclusive na próxima semana eu vou fazer uma imersão com esse tema, a mulher plena, e uma das coisas que a gente trabalha é o amor próprio. O que é isso? A gente está habituada a olhar só para o outro, a atender só a necessidade do outro e ser a última da fila, a última da nossa lista. E eu falo, seja o amor da sua vida. Faça tudo por amor a você. A pergunta bússola que eu digo, que eu ensino para todo mundo, e isso aí depende do gênero, mas para as mulheres principalmente, se alguém te chama para fazer qualquer coisa, né? Você pergunta assim, isso é por amor a mim? Eu vou por amor a mim ou estou indo por amor ao outro? Quando eu faço as coisas por amor a mim, Caliel, eu vou inteira, né? Ou seja, eu estou plena. É o que eu chamo da mulher plena, é isso. Eu estou ali, alinhada com a minha verdade, alinhada com os meus princípios, não submetida, né? Mas fazendo aquilo que tem a ver com a minha essência, com aquilo que eu sou na minha integridade mais profunda, e não só para agradar o outro. A mulher, ainda esticando um pouco a sua pergunta, vou já trazer para um tema polêmico, que é a sexualidade, né? Repara, a mulher ficou submetida todo esse tempo, ainda hoje. Quantas mulheres não sabem o que é ter um orgasmo? Quantas mulheres não sabem dar lugar ao seu próprio prazer nos relacionamentos? Elas são habituadas a dar prazer ao outro, a servir ao outro. Então, resgatar o amor próprio é resgatar tudo isso. É muito profundo tudo isso e muito complexo, entende? Então, para mim, a chavinha é essa. A pergunta bússola é por amor a mim? Se é por amor a mim, eu faço. Muito bem. Rosângela, eu quero agradecer a sua participação hoje. É só o início, isso aqui é só a pontinha do iceberg de muito que a gente vai conversar sobre esse assunto. E você, mulher que está com você, também homem, né, que quer compreender melhor sua companheira, mulher, sua mãe, enfim. Também ajude a divulgar esse vídeo, o canal, nos acompanhe às quintas-feiras nesse quadro e você com certeza vai ter uma aula que vai transformar a sua vida. Rosângela, as pessoas que querem saber mais sobre o seu trabalho, como encontrá-la, suas redes sociais, inclusive parece que você está planejando em vir aqui para João Pessoa, não é isso? Estou em agosto, quero fazer uma palestra e uma vivência em um projeto desse da Mulher Plena. Eu quero viajar pelo Brasil com esse projeto. Assim Minha rede social é no Instagram, ser.ateliê de cura. Lá falo um pouco do meu trabalho, eu divulgo as lives, as imersões que eu vou fazer. Então, repetindo, @ser.ateliê de cura.